Vamos então resolver o desafio do IMC com os conteúdos que nós já vimos até o momento. Estou usando uma tabela de IMC aqui, peguei na internet, vocês podem usar uma outra, não importa, isso não afeta o exercício em si. O importante é lermos o peso, lermos a altura, calcularmos o IMC e, a partir do IMC, definirmos qual a classificação correspondente e gerarmos um alerta dela. Então vamos por partes. Pense, nós temos que calcular o IMC. Bom, precisamos saber como é que é a fórmula do IMC. Olhando na internet, vocês descobrem que IMC é peso dividido por altura ao quadrado. Então precisamos do peso e precisamos da altura. Vamos, da forma mais fácil do que estamos vendo agora, vamos colocar o peso numa variável e a altura numa variável. Então temos que criar a variável peso e ler o peso, criar a variável altura e ler a altura, criar a variável IMC e calcular ela a partir de peso e altura. Tranquilo, né? Let peso igual a prompt entre com o peso. Shift Enter aqui. Depois a gente vai ver, na próxima aula já começamos a usar um editor também. Let altura igual prompt entre com a altura. Let IMC igual a peso dividido por altura ao quadrado. Esse aqui é o que eleva ao quadrado, mas se não sabem, poderia ser altura vezes altura. Detalhe, se fizerem altura vezes altura, temos uma questão de matemática aqui, que divisão e multiplicação têm a mesma prioridade na matemática, então este cálculo está errado, porque faria peso dividido por altura, depois vezes altura. O resultado seria o peso. Não. Se fizerem assim, vocês precisam colocar isso entre parênteses. Não é nem programação, isso é matemática. Peso dividido por parênteses, altura vezes altura, fecha parênteses. Pois bem, então agora nós temos o IMC, que vai ser um número qualquer. Aqui eu recomendo para vocês darem Enter e verem se está funcionando. 80 de peso, 1,7 de altura, porque o JavaScript está recebendo os dados no formato americano com ponto. Tá, mas será que deu certo? Você pode só digitar aqui no console IMC, ou console log IMC, e vocês estão vendo, ok, tenho o IMC. Vocês podem fazer isso simplesmente toda vez que quiserem fazer vários testes de if e depois rodarem aqui para alterar o IMC e tal. Ou colocarem tudo junto, não importa. Se eu fizer isso aqui novamente, ele pede novamente 90 quilos, 1,6 e aí o IMC 35. Bom, agora eu preciso fazer o teste a classificação em relação ao IMC. Eu tenho várias formas de fazer isso. Vocês podem ter feito de formas diferentes. Em primeiro lugar, eu vou criar uma variável classificação e colocar nela a string da classificação, para depois fazer um alerta dessa string. Se eu fizer direto cada um dos alertas, neste momento, também serve. É quase a mesma coisa para esse momento. Então, eu poderia ter de tipo, se tal coisa, alerte abaixo do peso, certo? Não tem problema nenhum. Eu vou fazer let classificação, criei a variável, if tal coisa a classificação é tal, if tal coisa a classificação é tal, e no final um alert da classificação. Pois bem, o que nós vamos fazer aqui é só o seguinte, if IMC menor que 18,5, e eu vou fazer aqui sem colocar tantas chaves e tal, porque vai ficar, para este caso, fica mais limpo o código, na minha opinião. Mas vocês podem fazer assim e colocar aqui dentro. Não tem problema nenhum, certo? Para certas situações é melhor. Aqui eu acho que fica mais claro, mais curto, mais legível o código. Às vezes as decisões, pequenas decisões dessas, são mais pelo que você parece que é mais fácil de ler, é mais legível. Assim ficou redondinho, estou entendendo melhor. Não, desse outro jeito ficou melhor. Mas você pode fazer com chaves ou sem chaves, colocando em mais de uma linha ou não, tudo isso é opcional.
eu acho que acaba ficando mais fácil fazer assim, mais legível, abaixo do peso. Else. Bom, aqui tem uma coisa importante. Vocês podem ser induzidos a pensar que eu devo fazer de 18,5 a 24,9, depois de 25 a 29,9. Eu mostro um vídeo depois que tem algumas formas de cálculo de MC, algumas muito avançadas. Fica como material complementar para quem quiser assistir. É um vídeo nosso público no YouTube. Mas ali também me enfatiza bastante a questão desses cuidados. Se você fizer vários testes, é menor do que tanto, é maior do que tanto, não tem necessidade aqui. E pode induzir ao erro. Por exemplo, se você tiver um valor de 24,97, ele nem está até 24,9 e nem está a partir de 25. Ele caiu no meio, porque essa tabela aqui só trabalha com uma casa decimal. Eu acho, inclusive, essa tabela induz ao erro, principalmente quando você está fazendo um programa. Mas o ponto fundamental é, eu já testei o 18.5. Em programação, se eu vou usar um else, eu não preciso testar novamente. Esse else significa que o MC é maior ou igual a 18.5. Porque senão ele não entra no else, ele entra no if, ele entra no classificação igual abaixo do peso. Então eu posso colocar aqui e else, if IMC menor que 24, ou agora é menor ou igual 24.9, classificação é igual a peso normal. Tá, e como é que fica agora? Podemos fazer aqui, isso é uma sequência de else e if. Esse else, na verdade, se refere a esse if. Alguém poderia dizer, vamos fazer assim, ou vamos fazer assim. Tudo isso é válido, certo? Mas, como quando tu começa a acostumar com else if, tu sabe o que tu pode fazer nessa sequência. Tu sabe que esse else é desse if, esse else é desse if. Então, else if IMC menor ou igual a 29.9, classificação é igual a sobrepeso. Else if IMC menor ou igual a 34.9, classificação é igual a obesidade grau 1. Else if IMC menor ou igual a 39.9, classificação é igual a obesidade grau 2. Else, classificação é igual a obesidade grau 3. Ok. Alerte. Opa. Classificação é classificação. Até posso botar também para um IMC de IMC. Tudo bem. Vamos testar para ver se deu certo. Classificação é obesidade grau 2 para uma IMC de 35,1562 e tal. Depois nós vamos ver como tirar esses números depois da vírgula. E aqui, o que é importante ainda que vale mencionar? Erros que eu já vi do pessoal cometer. Então, um erro, eu havia falado, certo? Era fazer um teste, aí tem algumas formas, que aí é o operador AND, IMC é maior que igual a 25, seria assim, maior ou igual a 25, e daí tem uma coisa que é o AND, IMC menor ou igual a 29,9. E aí o IMC ficou em 24,93 e ele não entrou em nenhuma classificação. Outro erro que eu já vi o pessoal fazer else if IMC maior ou igual a 40. Mesma coisa, o IMC ficou em 39,95. Então eu posso fazer maior ou igual a maior que 39,9. Pode, mas não tem necessidade. Esse if é inútil. Quando ele entrou no else, o IMC já é maior que 39,9. Senão ele não tinha entrado no else. Também já vi coisa, não precisa do if, eu faço assim. E aí dá um erro de sintaxe. O certo é apenas o else.
apenas o else significa que ele não entrou em nenhum dos outros. Ele não está abaixo do peso, ele não está no peso normal, ele não está no sobrepeso, ele não está na obesidade grau 1, ele não está na obesidade grau 2, significa que ele está na obesidade grau 3. Se ele não estivesse na obesidade grau 3, ele estaria num dos outros. É por isso do else, não tem que fazer um novo teste. O else no final é esse. Então aqui nós temos a solução do último exercício, o exercício de IMC, dos 3 desafios, certo? De novo, quem está fazendo o curso, porque isso aqui também como parte da primeira aula, eu estou deixando público, mas quem está fazendo o curso, qualquer dúvida, fale comigo, acesse o WhatsApp, interaja, tire dúvidas. Se fez um resultado, não tem certeza se o seu código está correto, mostre para mim. Não faz mal estar diferente desse. Mas se tu não tem bem certeza que a solução que tu criaste é a correta, funciona 100%, interage comigo, eu olho ela, corrijo ela e a gente interage. O importante é ir entendendo. Esses são só os primeiros passos na programação. E não necessariamente essas são as melhores soluções para os desafios, porque estamos usando apenas o que nós vimos até agora. A lógica toda é, aos poucos, vermos recursos mais sofisticados que permitem mais facilmente resolver os desafios. Ficamos por aqui hoje.